Emocionante revelação. Internada com câncer, descobriu traição e ato inesperado tocou a todos. Ana respirou fundo enquanto a agulha da quimioterapia entrava em seu braço, cada gota do veneno uma lembrança de que lutava contra algo invisível e traiçoeiro. Mas o calor do amor na sua vida se dissipara como fumaça. A imagem de Bruno, seu marido, entrelaçado com sua melhor amiga, ainda ardia em sua mente. Eu te prometo que estarei aqui para sempre, ele dissera em um momento de serenidade. Agora, essas palavras pareciam uma cruel piada. A cama do hospital tornará-se seu refúgio, e ao mesmo tempo, um lugar de dor. A fragilidade da sua saúde se tornava ainda mais insuportável diante da brutal infidelidade do homem que havia construído sua vida ao seu lado. Ana olhava pela janela enquanto a luz do sol refletia nas folhas das árvores do subúrbio de São Paulo. As cores vibrantes eram um contraste gritante com o cinza que invadia seu coração. O que era família? O que era amor verdadeiro? No fundo, ela sabia que a luta contra o câncer não era sua única batalha. Os vizinhos, sempre tão acolhedores, começaram a deixar comidas na porta de sua casa, com palavras de conforto que pareciam tentar preencher um vazio profundo. No entanto, a dor da traição precisava ser enfrentada. Depois de longos dias de confusão e lágrimas, decidiu que era hora de se juntar a um grupo de apoio para mulheres que enfrentavam desafios semelhantes. O primeiro encontro foi um mergulho em um turbilhão de emoções. Para sua surpresa, ali encontrou não apenas histórias de superação, mas um reflexo de sua própria dor. Ali, Ana percebeu, a luta pela vida é uma luta coletiva. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Inspirada por essas mulheres corajosas, Ana decidiu que não se deixaria abater. Mas o que ela não sabia é que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Chegou o dia em que decidiu confrontar Bruno. O encontro foi carregado de tensão, palavras raivosas e lágrimas. A traição não apenas feriu seu coração, destruiu um castelo de esperanças. O que uma vez fora uma união, agora parecia um campo de batalha. Nesse cenário de dor e desilusão, Ana se deparou com a pergunta mais difícil de todas: perdoar ou se apegar ao ressentimento que a consumia? Decidiu que é hora de decidir o que realmente importava. À medida que olhava para as mulheres ao seu redor, sentiu uma onda de determinação. Ali, cercada pelo apoio daquelas que entendiam o que estava passando, Ana encontrou a coragem para dar um passo em direção à cura não apenas física, mas emocional. Evoluindo, tão necessárias eram a superação e o perdão. Porém, enquanto se organizava para planejar um evento de confraternização, surgiu uma nova sombra. Algo a mais, sobre sua saúde, estava prestes a ser revelado. Um segredo oculto poderia mudar o rumo da sua história para sempre. Ana acordou mais cedo naquele dia. A luz da manhã entrava suavemente pela janela, iluminando o quarto tingido de branco do hospital. Ela sentia uma mistura de esperança e ansiedade que a acompanhava como sombra. O que seria esse novo segredo sobre sua saúde? O que os médicos poderiam ter a dizer? Ao mesmo tempo que seria uma nova batalha, ela também sabia que qualquer informação poderia lhe dar poder, controle sobre o que ainda restava de sua vida. Enquanto se vestia, suas mãos tremiam. O que vestir, alguém como ela, que estava tão distante do que um dia fora sua realidade? Ana passou a mão pelo cabelo, sentindo a falta de suas madeixas volumosas. Agora, seu reflexo mostrava uma mulher mais frágil, mas ao mesmo tempo, mais determinada. O dia de consultas começou com uma espera angustiante no consultório. Olhava ao seu redor, observando outras pacientes, algumas parecendo apáticas, outras com olhares de desespero, assim como ela. O peso emocional era palpável e, naquele momento, a ideia de se sentir acompanhada era um consolo. Finalmente, o médico entrou. Ele tinha uma expressão que mesclava seriedade e compaixão.
Ana sentiu o coração acelerar. Cada segundo parecia se arrastar enquanto ele explicava que os exames indicavam que a quimioterapia não estava tendo o efeito desejado. Um tumor maior do que o esperado e melhor agindo com um tipo de resistência. A notícia era um golpe, a sensação de estar cercada por uma névoa densa. Contudo, em meio ao desespero, uma ideia a atingiu. Ela precisava lutar mais do que nunca por si mesma. No caminho de volta para casa, uma ideia começou a germinar dentro dela. E se essa batalha não fosse apenas sobre o câncer, mas sobre todas as partes de sua vida, incluindo Bruno? Perceber que suas feridas eram profundas e mereciam atenção. Ana queria aproveitar cada segundo e, quem sabe, iniciar um novo processo de cura que a conectasse com seu verdadeiro eu. Nos dias seguintes, começou a se aprofundar em um novo projeto. Ideias fervilhavam na sua mente. Decidiu que faria um diário, um espaço onde pudesse expor seus sentimentos mais íntimos. Uma forma de libertação. E, ainda mais, planejou um encontro onde convidaria suas amigas do grupo de apoio e, quem sabe, a presença de Bruno. Precisava encarar a dor de frente, não mais se esconder. Era hora de abrir os olhos para a verdade e suas consequências. O dia do encontro chegou rapidamente. A sala estava decorada com fotos e recados inspiradores. Ana estava nervosa, mas sentia que tinha algo importante a compartilhar. Durante o encontro, enquanto falava sobre sua jornada, algo a atingiu, uma ligação inesperada de um velho amigo, Fernando, que há muito tempo não via. A voz dele, conhecida e reconfortante, a fez sentir-se viva. Ele mencionou estar na cidade e sugeriu que se encontrassem. Seus olhos brilharam por um instante, uma faísca de esperança. Contudo, em seu coração, uma pergunta essencial ecoava: o que você realmente quer, Ana? Enquanto se preparava para respostas que poderiam mudar sua visão de futuro, o toque do celular a tirou dos devaneios. Uma mensagem de Bruno chegou: precisamos conversar. É urgente. A tensão apertou seu peito novamente. Estava prestes a embarcar em um caminho repleto de incertezas. O que aquela conversa traria? O momento da verdade estava, mais uma vez, diante dela. Ana encarou o celular por um tempo que pareceu uma eternidade. O que Bruno poderia querer? Naquele instante, sua mente disparou. Lembranças dele antes do tratamento, dos momentos em que riam juntos e sonhavam com um futuro brilhante, surgiram à sua frente como um filme. No entanto, a dúvida e o medo se entrelaçaram, deixando-a confusa. Depois do encontro, ela aceitou que a honestidade era o primeiro passo. Queria ser verdadeira consigo mesma e com todos ao seu redor. Mas, e se essa verdade fosse dolorosa demais? Daria ele conta de como a situação a afetava? Respirou fundo e decidiu que estava pronta. Mandou uma resposta: estou em casa. Podemos conversar mais tarde? O dia se arrastou. Cada tic-tac do relógio parecia coar um alerta nos corredores de sua mente. O diário à sua frente permanecia em branco. Ela queria escrever, mas as palavras pareciam escapar, como se o papel se tornasse um reflexo da sua insegurança. Ao cair da noite, o som da campainha a tirou do torpor. O coração acelerou ao ver Bruno na porta. Ele parecia nervoso, as mãos enfiadas nos bolsos da calça, a expressão preocupada. Ana convidou-o a entrar, tentando mascarar o turbilhão de sentimentos que a consumia. Sentaram-se um em frente ao outro. O clima estava tenso, carregado de expectativa. Bruno quebrou o silêncio primeiro. Com a voz baixa, ele começou a falar sobre sua tristeza ao ver Ana tão fragilizada, que lutava todos os dias. Porém, à medida que falava, Ana percebeu que havia um peso nas suas palavras, algo encoberto por um véu de hesitação. Eu tenho pensado muito sobre nós, Ana. Seus olhos estavam pesados. E sobre o que aconteceu? Eu preciso que você saiba que isso não foi fácil para mim, ela o interrompeu, cheia de coragem. Bruno, não se trata apenas de mim. O que você tem para me contar? Ela já sabia. Algo dentro dela sentia. Um aperto no estômago que crescia a cada momento. Ele permaneceu em silêncio por um instante, os lábios tremendo como se estivesse buscando as palavras certas. A sensação de um abismo se formando entre eles era quase palpável.
Finalmente, ele deixou escapar, houve outra pessoa. Enquanto você estava internada, eu não soube lidar com isso. Me perdoe, Ana. As palavras ressoaram como um trovão, quebrando a atmosfera suave da sala. Ana sentiu um misto de raiva e dor a envolver. Uma parte dela queria gritar, outra desgostar. Tudo que ela imagina ser um apoio transformará-se em uma facada nas costas. O que deveria ser um lugar seguro agora se tornava um labirinto de angústia. Foi uma escolha sua, Bruno. Eu estou lutando com a vida, e você? As palavras escapavam com dificuldade, como se precisasse de um tempo para a realidade se fixar, para aquilo não ser um pesadelo. Um silêncio pesado se instalou entre eles. O que mais poderia ser dito? As mágoas e os sentimentos confusos tomavam conta da cena, enquanto cada um enfrentava uma luta interna. Mas em meio ao caos, Ana sabia que precisava de clareza. Precisava enfrentar não só as suas dores, mas também a escolha que Bruno tinha feito. E agora? O que isso significa para nós? A pergunta saiu, quase como um sussurro. Mal sabia ela que essa pergunta abriria as portas para uma conversa que mudaria suas vidas para sempre. Uma conversa que ia além do que qualquer um poderia imaginar. O silêncio cortante entre Ana e Bruno parecia se arrastar como um dia interminável. O olhar dela buscava uma resposta, uma esperança ou até uma explicação que aliviasse a dor palpitante que agora irradiava de seu peito. Bruno, por sua vez, desviava o olhar, o peso da culpa transformando seu rosto em uma máscara de desespero. Ana respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Então, foi isso? Você encontrou alguém durante meu tratamento? A voz tremia, mas a determinação em sua pergunta era inegável. Não foi assim que eu quis. Ele começou, mas Ana não o deixou continuar. E não era assim que eu esperava que você fizesse. Você prometeu que estaria ao meu lado, Bruno. Isso era tudo que eu precisava em um momento tão frágil da minha vida. Cada palavra vinha carregada de dor. Ana sentia as lágrimas escorrem, típicas de um coração despedaçado. Eu sei. Me desculpe, a aflição na voz dele parecia genuína, mas não era suficiente. Todas as promessas que ele fez no passado agora eram como ecos distantes, perdidos em uma realidade que não fazia sentido. Nas suas memórias, Ana se viu em um quarto de hospital, cercada por máquinas e expectativas. As noites em claro, os sentimentos de solidão agora pareciam ainda mais pesados. Eu me sentia tão sozinha. E você, a palavra saiu como um lamento, uma súplica. Você escolheu se afastar de mim, Bruno. Bruno fechou os olhos, e Ana pôde ver os constrangimentos que o dominavam. Ele não sabia mais o que dizer. Algo dentro dela ressoava com um desejo desesperado de entender o que tinha se perdido entre eles. Por que você não me disse antes? Eu poderia ter tentado de alguma forma, mesmo assim porque eu tinha medo. Ele cortou, a voz agora ligeiramente elevada, mas não agressiva. Tive medo da sua dor e da minha. Acha que eu não me arrependo? A cada dia que passava, o peso da traição só aumentava. Mas eu não sou perfeito, Ana. Foi uma fuga egoísta. O peso das palavras o sufocou, e Ana viu a fragilidade dele, exposta diante dela. A raiva que sentia tinha um sabor amargo, mas aquilo que observava no fundo dos olhos de Bruno despertava uma compaixão que ela pensava ter perdido. Ela queria gritar, chorar, correr, mas as emoções eram uma tempestade dentro dela, sendo mais difíceis de controlar do que qualquer tratamento de câncer. E o que eu faço agora? A voz de Ana, mesmo trêmula, carregava um fio de força. Como seguimos em frente se você quebrou tudo? É possível voltar atrás? Eu não sei. A hesitação o consumia. Mas eu quero tentar, Ana. Quero ser a pessoa que você merece, mesmo que isso leve tempo e dor. Seus olhares se encontraram mais uma vez, e a conexão, embora frágil, permanecia. Uma parte de Ana desejava perdoar, mas a outra parte queria se proteger. Seria esse um novo começo ou um caminho para mais dor? Nesse instante de incerteza, o celular de Ana vibrou na mesa. Um alarme.
O tratamento dela estava agendado para as 7 horas da manhã do dia seguinte. A realidade a atingiu com toda a força, tirando-a da conversa e a levando de volta à sua batalha com a doença. E se aquela conversa sobre perdão não era seu maior desafio? E se enfrentar o câncer fosse mais difícil do que lidar com a traição? Bruno, ela começou, hesitante. Eu preciso de um tempo. Não sei se posso lidar com isso tudo ao mesmo tempo. Ele assentiu, triste, e Ana sentiu que a distância começava a crescer novamente. Mas algo no olhar dele a fez hesitar, e ela percebeu que, mesmo nos piores momentos, a vida tinha uma maneira de testar seus limites. E o dela estava prestes a ser colocado à prova mais uma vez. Enquanto a noite avançava, Ana sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ana se levantou lentamente, o peso das palavras ainda ecoando em sua mente, como uma música triste que não parecia ter fim. A escuridão lá fora crescia, assim como a sensação de angústia que se aninhava dentro dela. Cada passo em direção ao seu quarto parecia uma montanha a ser escalada. Ela precisava de um momento para respirar, para pensar. Mas o que mais a preocupava era como aquietar a tempestade de sentimentos que a consumia a ponto ao chegar ao seu quarto. Ana olhou pela janela o céu em tons de azul profundo, carregado de nuvens cinzentas. Seria um prenúncio do que estava por vir? A imagem dela em tratamento, com o cabelo fino e a pele pálida, desfilava na frente de seus olhos. As sessões de quimioterapia se tornaram um mantra na sua vida, mas o pensamento de Bruno a afligia com um peso que ia além do físico. Ela se sentou à beira da cama, a mente uma confusão de emoções. O perdoar Bruno seria como enxugar uma poça d'água. Ele havia se afastado quando ela mais precisava, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, Ana sentia que a vida tinha seus altos e baixos, e que o amor, esse amor, ainda pulsava no fundo de seu ser. Bruno poderia ter falhado, mas talvez o amor deles ainda tivesse força suficiente para resistir. Ana lhe havia dado tantas chances antes, por que não mais uma agora? A ideia de recomeçar parecia um sonho bonito, mas a desconfiança, essa sombra, não a deixaria tão fácil. O medo de se machucar novamente a paralisava. Num ato de impulsividade, ela pegou o celular e começou a digitar uma mensagem para a irmã, Clara. Sua confidente, sempre pronta para ouvir e entender. Clara, preciso de você amanhã. Estou em um momento difícil e não consigo pensar sozinha. Pressionou o botão enviar e sentiu um alívio imediato. Em minutos, a resposta veio. Estou a caminho, irmã. Te amo. Quase instantaneamente, um calor tomou conta de Ana. O amor da irmã era um bálsamo para a alma. Esse amor incondicional não exigia explicações nem pedia promessas. Isso, de alguma forma, a fazia sentir que ainda havia esperança de um novo dia. Ela se levantou e, ao se preparar para a cama, olhou mais uma vez para o celular. O contato de Bruno estava lá, iluminado, esperando para ser clicado. Podia ligá-lo e ouvir sua voz. Mas o que isso mudaria? A confiança não se reconstrói em um piscar de olhos. Naquela instância, uma reflexão se formou. Será que este era o momento de abrir seu coração novamente? Ou seria mais fácil deixá-lo na sombra do passado? Olhando para a janela, Ana decidiu que as respostas precisavam vir de dentro dela. Não era fácil, e o caminho à frente parecia nebuloso, mas algo dentro dela pulsava, como um eco de vida. As horas passavam, e a urgência da manhã se aproximava. O tratamento não a deixava esquecer que a luta contra o câncer ainda era o maior desafio de sua vida. Porém, na mente de Ana, um novo pensamento começou a se formar. Ela poderia enfrentar não apenas a doença, mas também o seu coração partido. Poderia escolher dar uma chance a si mesma. A porta do quarto se abriu e Clara entrou. Estou aqui, disse ela, com um sorriso acolhedor. Ana sentiu a presença da irmã como um abrigo em meio à tempestade. Clara, eu preciso de ajuda. Vamos falar sobre tudo isso. As palavras saíram com uma mistura de dor e alívio. Mas no fundo, uma pergunta ainda persistia: até onde ela poderia ir para se curar, sem se perder no caminho? E, enquanto a noite se arrastava delicadamente, Ana sabia que, no dia seguinte, a batalha seria mais do que física. Ela teria que enfrentar seus medos e sua busca por perdão. Mas, e se houvesse um segredo que Bruno não havia contado?
Uma verdade oculta que mudaria tudo mais uma vez? O sol estava começando a raiar, iluminando lentamente o quarto de Ana. Clara já havia se instalado ao seu lado, sentando-se no chão, muito próxima dela, como se quisesse criar uma barreira entre a angústia e a esperança. O cheiro de café fresco invadiu o ambiente, e o acolhimento da manhã parecia acalentar um pouco a turbulência emocional que ainda a perseguisse. Ana, você sabe que eu estarei sempre aqui, né? Disse Clara, olhando nos olhos da irmã. Era um olhar doce, mas intenso, e Ana sentiu uma onda de gratidão percorrer seu corpo. Afinal, o amor de Clara era exatamente o que ela precisava naquele momento. Eu sei, irmã. Mas eu me sinto tão perdida na tempestade de tudo isso. A voz de Ana tremia, e lágrimas estavam prestes a brotar. Era um misto de frustração e medo, sentimentos que ela preferia evitar, mas que agora se tornavam impossíveis de ignorar. Você não está sozinha, Ana. Vamos enfrentar isso juntas. O tratamento é duro, mas você também precisa encarar seus sentimentos em relação ao Bruno, reassegurou Clara, envolvendo a mão da irmã com a sua. O toque aconchegante dela ainda tinha o poder de fazer Ana se sentir um pouco mais forte. Ana respirou fundo, absorvendo aquelas palavras. O tratamento com quimioterapia empurrava seu corpo ao limite, e a carga emocional em relação a Bruno era uma adição que não sabia se conseguia suportar. A verdade é que ela ainda o amava. A lembrança dos momentos bons mantinha sua alma aquecida, mas a traição a consumia como uma sombra escura. E se ele não merecer meu perdão? E se eu acabar me machucando ainda mais? Falar com ele pode ser uma forma de descobrir isso. O que será que ele tem a dizer? Você não vai saber até que o encare de frente, Clara afirmou, e com isso, a dúvida que estava escondida em Ana começou a emergir. O relógio marcava a hora do tratamento, e a ideia de enfrentar Bruno a deixava apreensiva. O que será que ele diria? Que segredo ele guardava? Seria possível que houvesse algo mais profundo por trás de suas ações? As lembranças de momentos felizes com ele a visitavam de forma rápida e dolorosa. O riso deles juntos, os sonhos compartilhados, as promessas sussurradas à luz da lua. Mas agora, tudo isso parecia envolto em uma névoa de traição e incerteza. E quantas vezes ela teria que lidar com essa dor? Ana decidiu se levantar, impulsionada por um desejo interno, um impulso para não permitir que o medo dominasse sua jornada. Clara, eu quero falar com ele. Amanhã, após o tratamento, eu vou ligar. Preciso saber a verdade. Preciso abrir meu coração de alguma forma. Isso é bom, Ana. Lembre-se de que independente do que você ouça, estou ao seu lado. Você não precisa decidir agora. Vamos dar um passo de cada vez. Clara sorriu, aliviando um pouco da tensão em seu ponto de vista. Ana saiu da casa, sentindo como se cada passo fosse um ato de coragem. O parque em frente ao hospital tinha flores que começavam a brotar, como se a vida estivesse se afirmando a cada dia. No entanto, a lembrança de Bruno ainda pairava em sua mente. À medida que ela chegava ao hospital, seus pensamentos eram um turbilhão. O que ela realmente queria ouvir? E se a verdade que Bruno tinha a revelar fosse mais dolorosa do que ela poderia suportar? No fundo, ela sentia que a colheita de sua coragem poderia levar a uma nova esperança, ou um fim doloroso para o passado. E enquanto estava sentada à beira do tratamento, uma mensagem chegou no celular. Era Bruno, com uma simples linha: precisamos conversar. Eu tenho algo muito importante para te contar. Estou apavorado, mas preciso que me ouça. E, nesse momento, Ana percebeu que o maior desafio poderia não ser apenas a luta contra o câncer, mas sim o embate entre a verdade e o amor. O que ela faria com essa mensagem agora? E, principalmente, como isso afetaria seu próximo passo? Ana se sentou na cadeira do hospital, o olhar perdido na janela, onde os primeiros raios de sol filtravam através das nuvens, trazendo uma luz tênue ao ambiente. O cheiro do álcool e das soluções médicas misturava-se ao perfume das flores trazidas por Clara, e, assim como o dia começava a se despertar, uma nova batalha se apresentava para Ana. O celular vibrava em seu colo, e ela sentiu um frio na barriga ao perceber que a mensagem de Bruno ainda pulsava em sua mente. Olhou para o aparelho,
mas nada parecia mais difícil do que apertar aquele botão para responder. O que ela diria? Num impulso, Ana respirou fundo e decidiu que precisava se distrair antes do tratamento. Chamou Clara, que estava ali ao seu lado, e propôs uma pequena caminhada pelo corredor do hospital. Clara sorriu, compreendendo que a irmã precisava se movimentar, libertar a tensão que a pressionava. Enquanto caminhavam, Clara contou histórias engraçadas sobre os médicos e enfermeiros que conhecia. O riso começou a ecoar entre elas, preenchendo o ar pesado com uma leveza inesperada. Ana sentia que aqueles instantes eram um respiro, não apenas um afastar da dor física e emocional, mas uma reafirmação do amor que a cercava. Quando pararam em uma pequena área de convivência, Clara olhou nos olhos de Ana. Você está pronta para isso? Para falar com ele? Não sei, mas preciso, Ana respondeu, a voz quase tremendo. Às vezes, sinto que a dúvida me consome mais do que a doença. Ana percebeu que, na verdade, a resposta para seu dilema a levava a um outro enigma ainda mais difícil. A busca pela verdade era apenas uma parte de sua cura. A outra parte era compreender o que seu coração realmente desejava. Logo, era a hora do tratamento. Ana foi encaminhada à sala onde tudo começou. A enfermeira a cumprimentou com um sorriso caloroso. Hoje também teremos um tratamento diferente, algo que deve te ajudar a se sentir melhor mais rapidamente. A esperança brilhava nas palavras dela, e Ana sorriu de volta, deixando a ansiedade se desvanecer por um momento. A quimioterapia não era somente uma luta física. Era também uma batalha emocional intensa. O processo a fazia sentir-se exposta, vulnerável, mas a força de Clara ao seu lado era como um escudo. Durante o tratamento, Ana tentou ocupar sua mente. Pensou em Bruno, nas razões que a levaram a considerar aquele diálogo. Como ele poderia justificar sua traição? Qual era o peso da verdade que ele carregava? O líquido da quimioterapia escorria lentamente, e com cada gota, ela se distraía lembrando dos momentos bons, as risadas, os planos. Mas, mesmo assim, uma angústia persistente a acompanhava. O que ela encontraria do outro lado daquela conversa? Quando o tratamento terminou, ela se sentia exausta, mas havia uma faísca de determinação em seu olhar. Clara estava ao seu lado novamente, e essa conexão a incentivava a dar o próximo passo. Vou ligar para ele agora, decidiu, ainda com o celular em mãos. Clara assentiu, segurando sua mão. O toque firme da irmã ancorava Ana naquela tempestade emocional. Com o coração acelerado, Ana desbloqueou o celular e, antes de tocar o nome de Bruno, hesitou. Aquela escolha não era apenas sobre bem ou mal, mas sobre amor, perdão e nova chance. E se isso mudar tudo? Ela murmurou. É um risco que vale a pena correr, Ana. Sua felicidade é a prioridade, Clara respondeu, influenciando a decisão dela. Ana respirou fundo pela última vez, e, com o dedo tremendo, pressionou o botão para fazer a chamada. O toque soou repetidamente do outro lado e, quando a voz familiar finalmente respondeu, a adrenalina despencou por todo o seu corpo. Oi, Bruno. Nós precisamos conversar. Cada palavra estava impregnada de emoções, e a expectativa de uma revelação estava no ar. O que ele teria a dizer? Quais verdades escondidas viriam à tona? Ana sentiu que estava diante de um precipício de onde não havia volta, mas talvez essa era a única maneira de recomeçar. Ana sentia o coração disparar enquanto a voz familiar de Bruno a envolvia. Ele parecia surpreso e, ao mesmo tempo, nervoso. Oi, Ana. Que bom que você ligou. Estava pensando muito em você. Ela não sabia se aquelas palavras eram um consolo ou uma faca cravada na sua dor. Precisamos falar sobre o que aconteceu, Bruno. Sobre nós. Suas palavras eram firmes, mas sua voz falhava, como se o desespero quisesse escapar. O silêncio no outro lado da linha foi ensurdecedor. O tic-tac da esperança e da dúvida ecoava em sua mente, e Ana podia quase sentir o peso do que viria a seguir. Eu sei que errei. Bruno começou, sua voz embargada. Mas não foi apenas uma traição física. Teve muito mais. As palavras dele a atingiram como se fosse uma onda, sugando todo o ar do seu peito. O que você quer dizer com isso? Ana forçou sua voz a sair,
mesmo que o medo se insinuasse em seu coração. Eu estava tão perdido. Estava tentando lidar com sua doença e não consegui. Bruno hesitou. E foi nesse espaço de desespero que aconteceu. Eu não me orgulho. Estou aqui para pedir desculpas, por tudo. Ana queria gritar, mas o que mais lhe doía era ouvir a mancha de uma verdade que ela já sabia, mas não queria confirmar. O que ela queria saber era como isso se encaixava em seu amor por ele, o amor que ainda pulava desorganizado dentro de seu peito. Por que você não me contou antes? Por que não me deixou decidir o que fazer? Eu não soube como. O medo de perder você me paralisou. Sabendo que você estava passando por tanta coisa, não queria acrescentar mais dor. Eu nunca quis te machucar, Ana. Ela sentiu uma mistura de raiva e compaixão dentro de si, num mar de confusões emocionais. A raiva cortava, mas a compaixão era gentil. Você não só me machucou, Bruno. Você me traiu nas horas em que eu mais precisei de você. A conversa começou a fluir como um rio, mas o que era para ser uma discussão de verdade se transformava em um duelo de sentimentos. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Mas você precisa entender que sim, eu cometi um erro, e não sei se há como consertar isso. Ana podia ouvir a dor na voz dele, mas isso só a fazia sentir-se mais confusa. Era tudo muito recente, muito complicado. Ao mesmo tempo, ela queria olhar para frente, não para os erros do passado. O que você quer agora, Bruno? O que você espera de mim? Eu quero conversar, quero me desculpar pessoalmente. Quero te apoiar durante esse momento difícil. Se for para você me afastar, eu entendo, mas por favor, não me deixe fora da sua vida. As palavras dele penetraram profundamente em Ana. Ela queria acreditar que a dor pudesse ser convertida em algo mais. O desejo dela, contudo, ainda se equilibrava sobre um fio e qualquer movimento brusco poderia empurrá-la para o abismo da decepção. Deixe-me pensar, Bruno, ela pediu, a voz falhando novamente. Preciso de tempo. Não posso decidir agora. A conversa ficou em suspenso. Eles trocaram promessas de um futuro incerto e dividiram lágrimas que deslizavam por memórias felizes e traiçoeiras. Ana se despediu, o coração peito oprimido, sua mente em tempestade. Ela desligou e, apesar do peso do que ouviu, havia uma leve esperança de que ainda pudesse haver um caminho a seguir. Clara estava ao seu lado, olhando para ela com expectativa silenciosa. E aí, o que ele disse? Perguntou. E Ana percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Ainda havia muito a ser decidido. Quanto dessa conversa era esperança e quanto eram ilusões? Ana tinha que descobrir. E, enquanto Clara aguardava uma resposta, Ana percebeu que precisava também enfrentar a batalha interna com suas próprias emoções. Não apenas sobre amor e traição, mas sobre perdão, cura e recomeço. O que a verdade realmente significava para ela? O futuro era incerto e a dor ainda recaía sobre seus ombros. Mas havia uma determinação crescente dentro dela, uma vontade de enfrentar tudo isso de frente. E, enquanto o dia se esvaía, uma nova resolução começou a crescer. O amanhecer de um novo capítulo estava se aproximando, e ela sabia que poderia ser mais impactante do que imagine se ela ousasse. Talvez a única verdade que importa seja que escolho viver, pensou Ana, enquanto olhava pela janela, com a esperança renovada de que cada novo amanhã traz consigo novas possibilidades. Ana respirou fundo, buscando um pouco de tranquilidade em meio à tempestade emocional que se formava dentro dela. Clara, ao seu lado, esperava ansiosa por uma resposta, mas Ana precisava de um momento para si mesma. As lembranças da conversa com Bruno ainda ecoavam em sua mente, como uma canção triste que não conseguia parar. Precisamos sair, Ana sugeriu, rompendo o silêncio. Clara olhou para ela com um ar de preocupação, mas compreendeu que era uma maneira de Ana tentar se distrair, se livrar do peso que a afligia. Elas foram para um café próximo, onde o aroma do café fresco e o burburinho de conversas criavam uma atmosfera acolhedora. Enquanto se acomodavam em uma mesa no canto, Ana sentiu o olhar de Clara fixo nela. Fala logo. O que aconteceu realmente? A insistência da amiga fez o coração de Ana acelerar mais uma vez.
Ela não queria expor suas vulnerabilidades, mas sabia que precisava desabafar. Bruno me traiu, Clara. E, ao mesmo tempo, ele estava desesperado, não sei como me sentir em relação a isso. As palavras saíram como um desabafo angustiado, e Ana percebeu que o alívio tinha um preço. Clara escutava atentamente, a preocupação moldando sua expressão. Ele disse que estava lidando com a minha doença, que não sabia como agir, e me pediu desculpas. Mas a dor, Clara, é tão presente, finalizou, a voz quase embargada. Clara ficou em silêncio por alguns instantes, ponderando. Ana, você precisa se perguntar se esse amor vale a pena. Ele errou, mas também parece ter percebido isso. Talvez essa seja uma oportunidade de reconstruir, ou de se libertar. As palavras de Clara a atingiram, e Ana sentiu um conflito dentro de si. Era como se quisesse agarrar-se à esperança, enquanto outra parte dela gritava por justiça. Determinada, levou a xícara do café aos lábios e tomou um gole quente. Eu não sei se estou pronta para perdoá-lo. Para ser sincera, não sei nem se consigo olhar nos olhos dele novamente. Enquanto estavam imersas na conversa, um pequeno grupo de pessoas entrou no café, rindo e trocando ideias. Uma jovem, com um sorriso largo, trouxe à memória de Ana momentos felizes. Mas por trás do sorriso, havia uma inquietude, um medo que a deixava paralisada. O que fazer se o amor que sentia por Bruno ainda permanecia vívido? Poderia existir perdão em meio a tantas feridas? Ana sentiu um nó na garganta e decidiu que precisava enfrentar essa batalha internamente. Clara a observava, quando decidiu mudar de assunto. E quanto ao tratamento? Como você está se sentindo? A menção da doença era um lembrete de que sua luta era ainda maior do que o dilema amoroso. Estou tentando manter a esperança, mas é difícil. A quimioterapia me deixa tão fraca e com medo. E esse caos emocional só piora tudo. Clara afirmou o olhar, a expressão de apoio sempre ali. Você é forte, Ana. Você tem superado tanto, e isso é admirável. O que quer que você decida sobre Bruno, esteja a par de que sempre estarei ao seu lado. Para os altos e baixos. Aquelas palavras tocaram Ana de forma profunda. Clara sempre foi seu alicerce. E apesar de tudo, havia um pequeno raio de sol quebrando o dia nublado. Obrigada, Clara. Eu preciso de você. Mas novamente, a pergunta se impõe: o que eu realmente quero? O que eu realmente sinto? Com isso, Ana se viu diante de um divisor de águas. Um lado a levava para o antigo amor, enquanto o outro se montava com algo novo, algo que talvez pudesse surgir dessa dor. O que seria, então, o desenlace dessa história? Seria possível encontrar um caminho que a deixasse livre, ao mesmo tempo, amando? Justamente nesse momento, ela sentiu um movimento em seu celular. Era uma mensagem de Bruno, e seu coração disparou. O que ele poderia querer agora? Desculpe por incomodar, mas preciso muito falar com você. Ana hesitou, olhando para Clara, que a encorajava com o olhar. E agora? Ela se perguntou, enquanto a leve esperança do futuro novamente encontrava espaço no meio da incerteza. Ana se sentou na cama do hospital, sentindo o peso do que estava por vir. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com cores quentes, como se a natureza estivesse vibrando por novas possibilidades. Naquela tarde, ela não buscava apenas respostas sobre o seu tratamento, mas queria descobrir a verdade sobre seu futuro. A troca de mensagens com Bruno a deixava em um turbilhão emocional, e ela decidiu que era hora de enfrentar essa situação de uma vez por todas. Ela respirou fundo e, movida pela coragem que vinha crescendo dentro de si, começou a escrever uma mensagem para Bruno, com o coração pulsando como se quisesse saltar para fora do peito. Vamos nos encontrar. Preciso ouvir você falar sobre tudo isso. Não dá mais para adiar. Pressionou enviar e fechou os olhos, esperando que aquela decisão não a levasse a mais dor, mas sim a um caminho de cura. Mais tarde, enquanto Clara estava ao seu lado, Ana sentiu a ansiedade crescer. O celular vibrava a cada momento, mas ela não olhava. O tempo parecia desacelerar, e a esperança e o medo dançavam dentro dela, uma mistura viciante e aterrorizante. Quando Bruno confirmou o encontro, um frio na barriga a tomou.
Decidiu que o encontraria no parque onde costumavam caminhar juntos. Era um lugar repleto de memórias doces e amargas, e Ana sabia que teria que enfrentar tudo isso para descobrir se havia algum espaço para a salvação na relação entre eles. No dia combinado, o céu estava nublado, mas não havia espaço para mais dúvidas. O ar frio parecia que, de alguma forma, refletia seu estado interno. Ao chegar, viu Bruno sentado em um banco, com um semblante preocupado. Assim que seus olhares se cruzaram, houve um silêncio carregado. As lembranças invadiram sua mente e seu coração, fazendo-a hesitar. Oi, Ana, ele começou, a voz trêmula. Obrigado por ter vindo. Precisamos ser sinceros um com o outro, Bruno. Quero entender o que aconteceu. O que você tem para me dizer? Sua voz saía firme, mas era acompanhada de um tremor que denunciava sua fragilidade. O olhar de Bruno se fixou no chão, como se estivesse buscando coragem nos pés. Eu não soube lidar com sua doença. Me sentir impotente fez com que eu tomasse decisões erradas. A verdade é que eu me afastei, e a traição aconteceu. Eu estava tão perdido que acabei me deixando levar por uma situação que nunca deveria ter acontecido. Ana sentiu as palavras dele como facadas, mas havia algo na sinceridade do seu olhar que a fez querer ouvir mais. E você só pensou em você, Bruno? E eu? Eu estava lutando a cada dia, e você tinha que estar ao meu lado. As lágrimas rolavam pelo seu rosto e ela não conseguia conter a dor que transbordava. Eu sei, e isso me consume. Eu soube que errei e estou aqui para assumir a... Mas Ana, eu ainda te amo. Não quero perder você. Quero fazer o que for preciso para provar isso. As palavras foram despejadas sobre ela como uma onda avassaladora. Ana percebeu, naquele instante, que a verdade sobre o amor deles estava profundamente entrelaçada com a vulnerabilidade e o arrependimento. Amor? É fácil falar isso agora. Você quebrou tudo. Eu me sinto traída e sozinha em um momento em que eu mais precisava de você. A fúria e a tristeza dançavam na sua voz, mas, ao mesmo tempo, havia uma fragilidade latente, um desejo de encontrar um caminho de volta. Bruno deu um passo à frente, suas mãos tremiam, e ele a olhou com uma intensidade que a fez sentir uma ponta de esperança. Eu entendo que o perdão não virá facilmente. Mas queria pedir essa chance para mostrar que posso mudar. Quero ser quem você merece, e não só como seu marido, mas como seu melhor amigo, como seu apoio. Você não está sozinha e nunca deveria ter estado. Ana sentiu um calor brotar dentro de si. Queria acreditar, mas o medo de se ferir de novo a paralisava. E se eu não conseguir? E se você falhar novamente? Ela precisava saber que não estava apenas buscando consolo, mas algo real. Se não conseguir, eu estarei aqui, mesmo que isso signifique que eu tenha que esperar. Não espero que você me perdoe agora. Apenas desejo que você saiba que, mesmo com todas as suas dores, eu estarei ao seu lado, seja qual for o resultado. Por um momento, Ana se perdeu no olhar de Bruno e as memórias de felicidade e risadas entre eles vieram à tona. Seria possível renascer do doloroso emaranhado de sentimentos que as cercava? Com a voz embargada, respirou fundo e disse: preciso de tempo. Tempo para pensar sobre tudo isso, para entender se posso te dar mais uma chance. Não sei se o perdão está em mim agora. Mas quero tentar, por nós, e por mim mesma. Bruno assentiu com a cabeça, aliviado e triste ao mesmo tempo. Eu vou esperar o tempo que for preciso. Estarei aqui, e isso nunca vai mudar. Enquanto se afastavam, Ana percebeu que encontrar o caminho para o perdão não era uma jornada só sobre o amor por Bruno, era também sobre a reconexão consigo mesma. E, ao contemplar a luz do sol surgindo entre as nuvens começando a clarear o horizonte, ela sentiu-se ligeiramente mais leve. Havia um fio de segurança e esperança, e a vida, apesar das batalhas, poderia ser boa novamente. Ana se despediu de Bruno, mas não do amor que ainda existia, e enquanto caminhava sozinha, sentiu que começava a escrever uma nova história, moldada pela dor, mas também pela possibilidade de cura e recomeço. O futuro ainda era incerto, mas havia um calor renovado dentro dela. E agora, ouvindo internamente sua voz forte, Ana percebeu que a verdade, a cura e um novo amor poderiam coexistir,
desafiando-a a dançar entre a dor e a alegria, ensaiando um retorno à vida que poderia ser ainda mais brilhante do que antes. Agora, que história você escolherá? É hora de transformar essa dor em força e se permitir recomeçar. Se você se emocionou com a jornada da Ana, não espere mais. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes e inspiradoras. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a encontrarem histórias iguais. Comente suas emoções sobre esse final incrível e compartilhe este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Essa é a sua oportunidade de mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade.